Bom, pessoal, hoje é a nossa quarta videoaula sobre o módulo de processo jurídico do GESAM. Na terceira videoaula, na aula anterior, a gente viu como é que filtra, localiza os débitos de um cliente de um imóvel em dívida ativa para colocar ele no processo de execução fiscal, no processo jurídico propriamente dito. Isso a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje a gente vai ver como é que filtra, como é que localiza esses débitos que já foram inscritos no processo jurídico para execução fiscal no GESAM. A gente vai ver como é que localiza esses débitos para fazer as devidas atualizações. Para a gente acessar a funcionalidade, você entra numa base do GESAM com seu login e senha, vai em GESAM, dívida ativa, processo jurídico, filtrar processo jurídico. Bom, é aqui que a gente vai selecionar os débitos em dívida ativa que estão em execução fiscal, que foram inseridos no processo jurídico de execução fiscal, como a gente viu na aula anterior. Agora a gente vai selecionar, localizar esses débitos. E tem várias chaves de pesquisa para você utilizar, né? Pela matrícula do imóvel, caso você queira localizar só um imóvel específico, código do cliente, pelo nome do cliente, número do processo. Várias chaves de pesquisa, né? Para você localizar. Uma chave interessante é o nome do cliente. Caso você saiba o primeiro nome do cliente, você clica, o sistema já te retorna dizendo que já encontrou os registros, clica em filtrar. Feito isso, o sistema te direciona para essa tela de manter o processo jurídico. É nessa tela aqui que a gente vai selecionar o cliente que a gente quer atualizar, consultar os débitos, reemitir os documentos, suspender ou extinguir os processos e fazer as devidas atualizações. Ok? Então você localizou o cliente aqui, que você quer atualizar o processo, clica no link do nome dele. Feito isso, o sistema te direciona para a tela de atualizar o processo jurídico. Essa tela traz o número do processo, da matrícula, matrícula do cliente, nome, o valor do débito e a situação, no caso aqui em processo de execução. O histórico das situações do processo, os débitos em conta, débitos em guias de pagamento, a certidão de dívida ativa, com a opção de você reimprimir, né? Visualizar para reimpressão, as petições, com a opção de reimprimir também, as petições, os andamentos e os campos disponíveis para você fazer a atualização no processo e os seus respectivos botões. Qualquer alteração que a gente fizer nessa funcionalidade, ao final a gente tem que clicar aqui no botão atualizar, para o sistema atualizar os dados, tá? Mas vamos ver passo a passo. Bom, você já consultou aqui os dados do processo. Digamos que você quer visualizar novamente a certidão da dívida ativa. Você clica aqui no ícone. O sistema visualiza a certidão da dívida ativa desse cliente específico. Você quer visualizar as petições? Também você clica no ícone. Feito isso, o sistema visualiza as petições também desse processo jurídico relativo ao cliente. No quadro andamento, se você clicar aqui no link em execução, a gente vai poder informar ou atualizar o andamento dessa execução fiscal. Então você pode alterar o tipo do andamento, você pode selecionar. Você pode também selecionar a data fim para esse processo ser concluído, tipo de andamento e data fim. A data de início o sistema já dá aqui, já como opção a data corrente de hoje, né? Ele já dá a data corrente de hoje, mas você pode alterar também. Você pode fazer a alteração da data. Feita a alteração do andamento da execução fiscal, você clica em concluir. Bom, aqui também você pode alterar a data da execução do processo.
Você pode aqui informar o número do processo administrativo. Você pode informar o número do processo no PRODESP. O que é o PRODESP? É o número do processo jurídico no formato antigo. Caso esse processo já estivesse correndo, não é? Fisicamente, antes da utilização de GESAM, ele teria um número específico, que é o número do processo no formato antigo. O CNJ é o número do processo no formato novo, e ele contém 25 números. Você poderia informar também aqui o número do CNJ. A diferença do número do PRODESP para o número do CNJ é que o número do CNJ já é o número do processo já inscrito no GESAM, processo no formato novo, portanto. E o PRODESP é o processo no formato antigo, caso ele já estivesse correndo no mundo físico, entre aspas, digamos assim, sem ter sido ainda inserido no GESAM. Bom, aqui você seleciona a vara, onde o processo está. Você pode também informar o número da ordem, o número da pasta do processo. Você pode alterar o procurador do processo, né? E você pode alterar também o percentual de sucumbência, caso você esteja autorizado a fazer isso, né? A gente já vai ver como é que libera essa autorização para o usuário no GESAM. O que é esse percentual de sucumbência? São os valores dos honorários advocatícios referente ao processo. Em outras palavras, é a parte paga ao advogado no final do processo. É a parte que cabe ao advogado. Esse percentual pode ser alterado aqui também por você, caso você tenha autorização para tanto. Vamos voltar aqui. Vou entrar de novo aqui para atualizar o processo jurídico desse cliente. Bom, a gente já falou que a gente pode visualizar aqui a certidão, né, da dívida, bem como a petição. Caso você queira atualizar essa petição, você clica aqui no botão gerar petição. Ele vai para essa tela aqui, que você pode alterar o tipo da petição, inicial, extinção por pagamento, ciência, suspensão de 30 dias para acordo, e pode alterar também o nome da autoridade que vai assinar essa petição. Feito isso, você clica em gerar. O sistema pede para você confirmar a geração. Você clica OK. E essa petição é visualizada aqui, ó, tá vendo? Com a mudança aqui da autoridade competente e o tipo da petição. Vou voltar aqui novamente. Clicar no link aqui do cliente. Note que essa petição que a gente gerou, quando a gente retorna, o sistema já atualiza, ó, ela já aparece aqui no quadro petições. Essa foi a petição que a gente acabou de gerar. Caso você queira adicionar débitos a esse processo jurídico, você clica aqui no botão adicionar débitos. Feito isso, o sistema vai te levar para a tela para você localizar esses débitos e adicionar nesse processo jurídico de execução fiscal que já está em andamento. O sistema está um pouco lento hoje, provavelmente são muitos débitos. Está aí. Informe os débitos que deseja adicionar à execução fiscal. O sistema vai trazer para você todos os débitos que não foram adicionados e para você verificar se quer adicionar algum. Digamos que a gente adicione esse aqui, no valor de atualizado de R$ 1.506,49. Clique em concluir. Veja que ele já aparece aqui no quadro débitos em guia. Ele não estava antes e ele aparece. Caso você queira remover esse débito que você acabou de adicionar, seleciona o débito,
clique em remover. O sistema vai perguntar o motivo da remoção, desculpa. E a gente vai colocar extinção. Concluir. Confirma. Ok. Nota aqui que ele já aparece a situação dele excluído no débitos em guia. Então a gente adicionou débito, já removemos débito, já geramos uma nova petição através desses botões, né? Caso você queira atualizar a certidão da dívida ativa, você clica no botão aqui atualizar. Você pode atualizar o modelo, alterar a autoridade competente que vai assinar essa dívida ativa nova, essa certidão. Você pode fazer a alteração, clicar em gerar. O sistema pede para você confirmar a geração, ok. Veja que a dívida já foi gerada. Desculpa, a certidão da dívida ativa já foi gerada. Com as autoridades que você atualizou, escolheu lá no botão de atualizar a certidão da dívida ativa. Se a gente sair aqui e voltar, vamos ver. Voltar para o cliente. Veja que a certidão da dívida ativa que a gente acabou de atualizar, ela já aparece aqui para visualização e reimpressão. A gente atualizou a certidão da dívida ativa. A gente pode gerar a petição, que já foi feito, não é? A gente já gerou. E a gente pode informar o novo andamento para esse processo, clicando nesse botão. Aí você pode escolher, por exemplo, se o processo está sendo concluído para decisão. Seleciona a data. E clique em concluir, para você informar o novo andamento dessa execução fiscal. Remover débitos a gente já viu, né? A gente removeu esse débito aqui, que a gente incluiu. Se você quiser suspender a execução fiscal, você informa aqui a data da suspensão e o motivo. Acordo, débito foi revisto, processo suspenso por parcelamento. Concluindo aqui, você suspende o processo de execução fiscal. Caso você queira extinguir o processo de execução fiscal, você clica aqui em extinguir. Também, mesma coisa. Seleciona a data da extinção e o motivo. Decisão judicial, extinto por ação administrativa, cancelamento, etc. Voltar. O mesmo cliente aqui que a gente estava. Bom, a gente viu então, né, como é que consulta essa tela de atualização. Adicionamos débitos, atualizamos a certidão de dívida ativa, geramos uma nova petição, tudo aparece no quadro aqui. Vimos como é que dá o novo andamento, remoção de débitos, suspensão do processo de execução fiscal, extinção do processo de execução fiscal jurídico. Você fez todas as atualizações, alterou aqui os campos, né, disponíveis para alteração. Você fez todas as alterações nos dados, clica aqui em atualizar. Feito isso, a execução fiscal daquele cliente específico que você selecionou, ela é realizada com sucesso. Bom, como eu disse antes, deixa eu só voltar aqui na tela rapidamente. Cliente. Como eu disse antes, o percentual de sucumbência é só para usuários autorizados a fazer essa operação. Onde que a gente libera o usuário para fazer isso? Você vem aqui em GESAM, módulo segurança, acesso, usuário, manter o usuário.
Você desmarca aqui o checkbox atualizar. Seleciona o tipo do usuário. Clique em filtrar. Aparece os usuários encontrados, né, de acordo com o seu filtro de pesquisa. Você seleciona o usuário que você quer liberar e clica no botão controlar acessos. O sistema vai para essa tela de controle dos acessos e restrições do usuário. Você vai aqui na aba acessos do usuário e procura aqui a permissão. Está aqui, alterar percentual de sucumbência. Você marcou, clique em concluir. Veja que o usuário foi atualizado. Então esse usuário foi liberado para fazer a alteração do percentual de sucumbência lá na tela de atualização do processo jurídico de execução fiscal. E basicamente é isso. Vamos voltar aqui, dívida ativa, processo jurídico, filtrar processo jurídico. Caso você queira mais detalhes sobre essa funcionalidade que a gente acabou de navegar, você clica aqui no link que o sistema te direciona para a base de documentação da Consenso. Lembrando que essa colmeia ela espelha a árvore de menu do GSAM com seus módulos, seus respectivos módulos, e a gente quer ver o módulo de processo jurídico. Então a gente vai em cobrança, de cobrança a gente vai para dívida ativa, de dívida ativa, processo jurídico, e vai localizar aqui processo jurídico, filtrar processo jurídico. Clicando sobre ele, a gente vai para a documentação dessa funcionalidade que a gente acabou de ver. Com toda a descrição, passo a passo, os prints de tela, a funcionalidade de cada botão que a gente viu, as telas que esses botões acionam, os detalhes dos preenchimentos dos campos, inclusive com links para documentações relacionadas, como por exemplo, quando ele fala aqui, ó, usuários com permissão especial para alterar o percentual de sucumbência, tal. Essa permissão especial é liberada aqui. Você clicando no link, você vai também para a tela daquela funcionalidade que a gente viu para liberar essa restrição para o usuário. Toda a documentação da Consenso ela tem links, né, que se relacionam. Vale a pena a leitura para você fazer um complemento do conteúdo que você aprendeu hoje na nossa quarta videoaula. E por hoje é só.